gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje vim falar sobre minhas últimas leituras, ou melhor, o que eu li durante o mês de julho. O mês de julho foi um mês muito positivo de leituras, eu li assim muito livro em pouco tempo, graças à MLI. E se você quiser acompanhar como foram minhas leituras durante a MLI, tem um vlog aqui no canal e também tem um vídeo do que eu gostaria de estar lendo ali na MLI. Os dois vídeos vão estar aqui nos cards, então se você quiser ir depois desse vídeo lá conferir, vai estar tudo aqui linkado. O primeiro livro que eu li antes de fato começar a MLI foi O Conde de Monte Cristo, que é assim um calhamaço de 1.300 páginas, e eu não poderia estar mais feliz de ter terminado esse calhamaço. Ele foi leitura conjunta do canal junto com a Alana, a Lee Peterson, a Bre e a Úrsula. Eu vou deixar o link pro canal delas aqui na descrição se vocês quiserem ir lá conhecer. Eu super recomendo, gosto demais do conteúdo delas. E a gente realizou essa leitura durante 3 meses. No começo eu achei que eu iria gostar muito do livro, que eu iria até, quem sabe, favoritar. Porque a primeira parte, assim, pra mim, foi muito bem escrita, muito envolvente. Você lia, assim, que nem parecia um clássico. Foi realmente muito fluido. Só que da parte 2 em diante, eu comecei a sentir o ritmo decaindo e a gente perder muito tempo ali com histórias que não se desenvolveram. E por que eu digo isso? Porque quando a gente chega no final, a gente espera que 1.300 páginas, tudo que foi apresentado ali tenha uma conexão, tudo faça sentido, que o quebra-cabeça, enfim, se encaixe. E eu não senti que o Conde conseguiu fazer isso. A sensação que eu tive lendo o Conde é que, sabe aquela série da Netflix que vai ser cancelada e daí eles fazem uma última temporada para antes de fato cancelar? E daí essa última temporada tenta correr atrás de tudo que foi apresentado até então para não deixar a gente sem o fim? Foi essa a percepção que eu tive com o final de Conde de Monte Cristo. A gente teve 1.300 páginas, a gente teve mais que tempo suficiente para desenvolver algumas coisas ali que simplesmente não foram desenvolvidas, então o fim ali acabou meio que ficando muito a ponta solta, que dava sim para ter desenvolvido. Fora que dessas 1.300 páginas, como eu disse, teve muito assunto assim que foi jogado fora, que não teve utilidade para a história, então dava para ter resumido ali o livro em pelo menos 700 páginas, eu diria. Eu reconheço o valor histórico dele, eu sei que tem toda ali uma contextualização sobre o que estava acontecendo na época, e por conta disso, eu dei uma aumentada ali nas estrelas, e se não fosse por isso, eu diria que a minha nota ia ser ainda mais baixa. E sendo bem sincera, se não fosse a leitura conjunta, provavelmente eu teria abandonado esse livro logo na segunda ou terceira parte, porque assim, eu não tava mais conseguindo ler, de verdade. Chegou um ponto ali que tava me irritando e eu tava vendo que aquilo não tava levando a lugar nenhum. Realmente assim, não foi um livro pra mim. Algumas coisas ali levantadas no nosso último debate fez eu ter algumas mudanças de opinião, mas a minha nota se manteve a mesma, porque realmente eu não consegui, porque eu acho que o que pesa muito na nossa nota é a nossa experiência de leitura, e a minha experiência de leitura com o Conde de Monte Cristo não foi legal. Seria injusto, sei lá, aumentar uma estrela por conta de tudo que foi debatido e que eu vi que algumas coisas, bem poucas coisas eu não tinha notado, porque realmente não condiz com a minha experiência de leitura. Ainda não me decidi se os meus vídeos de última leitura vai ter notas ou não, mas vamos deixar aqui o Conde com 2 estrelinhas. Não foi assim tão ruim, mas também tá longe de ser um livro bom. E agora a gente vai para as leituras realizadas durante a MLI, e por conta disso eu não vou me estender muito sobre o que eu achei delas, porque eu acho que no vídeo de vlog tá mais explicado conforme minhas sensações e etc. Alguns livros eu não citei tanto, então eu vou dar um pouquinho mais de atenção aqui. Mas bom, o primeiro foi Não Confie em Ninguém, do Charlie Donlia. O último livro que eu tinha lido e o primeiro dele foi A Garota do Lago, acho que foi lá por 2018, 19, eu diria. Eu não lia nada de suspense, etc. nessa época. A única coisa que eu tinha lido até então é Mr. Mercedes, só que o Mr. Mercedes eu costumo dizer que ele é muito mais investigativo do que de fato sobrenatural ou suspense. Então eu queria saber se a percepção que eu tive do Charlie Donlia naquela época era condizente com o que eu acho dele, ou se é porque naquela época eu não conhecia tanto assim de livros quanto eu conheço hoje. E daí eu fui ler esse. Eu não sabia aí que tinha uma cronologia nos livros, depois a Brenda me explicou melhor sobre, mas esse daqui eu não perdi tanta coisa até onde eu sei. E bom, Não Confie em Ninguém é uma história muito interessante, que uma mulher, ela é incriminada ali de ter cometido um crime e ela vai presa 10 anos por conta dele. Até que ela manda diversos e-mails, cartas, enfim, pedindo ele para um amigo dela, eu acho que é um amigo de infância, adolescência, alguma coisa assim, fazer um documentário sobre ela porque ela é inocente. Então ele vai atrás de ver as provas, de realmente entender se ele quer ou não trabalhar nesse documentário,
e ele chega à percepção que, ok, eu acho que pode sair algo legal daí. E daí, esse documentário começa a rolar e a gente vai notando que, na verdade, algumas coisas não estão muito bem contadas. E a história que todo mundo tinha acesso era que ela e o marido dela estavam fazendo tipo um montanhismo, sabe? Escalando montanhas, um acampamento, e que o namorado dela foi atingido na cabeça e depois jogado de cima da montanha. Só que daí algumas coisas a gente vai vendo que não é bem assim, que talvez ela não estivesse ali naquele lugar, que talvez ela tenha um álibi, e tudo vai fazendo sentido conforme a nossa leitura. E assim, o que me deixou um pouco decepcionado com esse livro é que o final é meio aberto. A gente sabe ali o desfecho, mas deixa uma ponta solta para se o Charlie D'Amelio quiser desenvolver mais um pouco, ele consegue desenvolver ali. E eu queria um finalzinho 100% fechado, não vou mentir. Mas ainda assim, esse final, assim, pra mim foi ótimo. Se eu fosse dar em estrelas, eu acho que eu daria ou 3 estrelas e meia ou 4, porque foi realmente uma leitura muito boa. E eu acho que eu li em 2 dias, foi assim, muito rapidinho. Então, tudo isso contribuiu pra minha experiência com o Charlie D'Amelio. E eu tô curiosa pra ler outras coisas do autor, porque eu vi que o problema pra mim não é com o autor, não. Então, se eu gostei da Garota do Lago naquela época, eu continuo gostando ainda do Charlie. E um ponto muito positivo dele é que geralmente tem bastante livros dele no Esquilo, tanto que esse Não Confio em Ninguém foi lá que eu consegui. Então vou ficar aí de olho e quem sabe eu não leio os próximos. Em seguida eu li The Book Tour, que basicamente é uma HQ em inglês que tem no Kindle Unlimited, que a gente vai acompanhar um autor fazendo ali um book tour, que seria uma turnê do seu livro lançado. E conforme as coisas vão desenrolando, parece que a vida dele só vai piorando. Ele começa a ir ali nas livrarias, ninguém está muito interessado com ele, tanto os próprios donos das livrarias, quanto as pessoas que são convidadas para participar ali e pegar seus autógrafos. Em seguida ele é despejado do hotel, ele tem que pagar a conta do chefe, e para piorar, começa a rolar uma onda de desaparecimentos ali na cidade, e ele é o principal suspeito. Então assim, o que você achar que pode dar de errado na vida desse autor, está dando. Eu senti que é uma HQ realmente com críticas nessa questão de desvalorização do autor, que as pessoas só realmente querem ler best-sellers, e quando a pessoa ali está tentando iniciar e fazer o seu livro ser reconhecido, as pessoas não estão muito interessadas. A gente também tem algumas críticas ao mercado editorial. Além disso tudo, eu acho que a gente também tem muito forte nessa HQ essa questão do fracasso, da tristeza e da solidão desse autor. Ele tá ali tentando conquistar algo que ele prometeu para a família dele, ele queria estar com o filho dele, só que tudo vai dando errado. Então a gente tem muito essa questão de frustração. E eu até brinquei no vlog da Emily que ninguém presta nessa HQ, porque realmente você tem essa percepção, sabe? Porque ele vai lá na livraria, os donos das próprias livrarias não ligam para ele, não dão nem um copo d'água, ele pede, sei lá, chá, os caras dão café, então assim, os caras da livraria não prestam, os policiais são grossos, mal educados e não acreditam nele, e acaba dando essa percepção que também não prestam. E, enfim, parece que nem mesmo esse autor de verdade presta. Chega um momento que você fica desconfiado dele de fato. Então, assim, é muito interessante essa HQ. Eu não falei tanto dela assim no vlog, porque eu acabei esquecendo, pra ser sincera. Eu acho que ela tem umas 400 páginas, ela é bem grandinha. Só que eu acho que com a quantidade de páginas e tal, a gente poderia ter mais coisas discorridas, porque eu tenho a percepção que ela ficou muito repetitiva em alguns pontos. E pela sinopse que eu tinha lido na Amazon, dava a entender que era algo mais pro lado investigativo, o que eu não achei lendo ela. Então, isso acabou me decepcionando porque eu fui com um pouco de expectativas. Visto tudo isso, eu acabei dando 3 estrelas pra ela, porque eu achei uma HQ boa, só não foi o que eu esperava. E eu finalmente li Anatomia do Mal, da Darkseid. Esse livro aqui, gente, é incrível. Não sei se vocês vão conseguir ver minhas marcações, porque eu fiz praticamente da cor da lombada. Mas assim, gente, gostei muito dessa leitura. Vai sair vídeo em breve aqui no canal. Eu tô com vários livros de True Crime aqui, fazendo leitura e fazendo roteiros, e por isso que eu ainda não lancei esse daqui, porque eu acho que alguns vão acabar saindo antes dele, mas vai sair em breve. E é praticamente um guia de True Crime mesmo. Eu não consigo ainda comparar com o do Modus Operandi, porque eu ainda não li do Modus Operandi. Mas em breve eu vou fazer essa comparação, porque eu realmente achei que é essa pegada de dar os primeiros passos para quem ainda tá entrando no tema. Então a gente vai discorrer sobre como identificar um psicopata, o que faz alguém ser um serial killer, quantas vítimas precisam ser, as diferentes nomenclaturas que tem o Spirit Killer,
tem o Spirit Killer, o Serial Killer, enfim, tem diversos termos. A gente tem títulos de filme para assistir, filmes inspirados em histórias reais, séries. Tem também a questão de humor nos Estados Unidos, que tem aí envolvido serial killers também. Enfim, tem diversos temas muito interessantes, todos em volta desse tema. E durante esses temas a gente sempre tem o estudo de crime scene, que seriam essas partes assim, que a gente tem como se fosse realmente um estudo de caso, pra gente ver mais na prática o que eles estão falando. Então eles exemplificam com um caso ali que aconteceu. Então, tipo, Spirit Killer é isso, isso, isso. Daí depois eles colocam um Spirit Killer pra gente conseguir relacionar os dois. Eu senti realmente que é aquele livro mais pra estudo, só que isso não faz com que a leitura dele seja cansativa. Pelo contrário, eu achei muito gostoso de ler, foi realmente muito envolvente. E como títulos de true crime no geral, eu estou mais habituado a ler ele muito rápido. Então, assim, gostei bastante da leitura, em breve sai no canal. Se fosse dar uma nota, eu daria 4,5. Eu só não dou 5 estrelas, porque eu acho que em alguns casos ali ficou um pouco repetitivo, um pouco maçante. Ele repete, às vezes, muitas coisas várias vezes. Eu sei que a intenção é para quem tá ali aprendendo ainda sobre o tema fixar aquela ideia, mas pra gente que já leu bastante sobre isso, acabou ficando um pouquinho maçante. Não a ponto de eu querer desistir da leitura ou, sei lá, querer deixar ela um pouco na geladeira e depois ler. Não, pra mim foi tranquilo. Mas eu acho que isso me pegou um pouco ali, sabe? Eu fiquei um pouco incomodada com essas repetições. E é isso, não falarei mais sobre ele por enquanto, porque vai ter um vídeo todinho dedicado. Depois eu li Delilah Green Não Está Nem Aí, que foi a leitura do Clube da Alana, do Mais Livros que Amigos. E assim, gente, que leitura gostosinha de se ler. É um livro muito rapidinho. A história, assim, é aquele clichê bem simplesinho. Tem ali algumas problemáticas, e enfim. E basicamente a gente vai ter a história da Delilah, que ela não costuma mais voltar para sua cidade natal, porque ela tem ali umas questões de trauma. Essa cidade aí não fez muito bem por conta da experiência de vida que ela teve lá. Só que ela recebe o convite de fazer as fotos do casamento da sua meia-irmã, e a grana é muito boa, então ela pensa, vou voltar, fazer essas fotos e depois eu vazo. Só que chegando lá, ela entra num barzinho e tem ali uma menina que chama a atenção dela, e ela também chama a atenção dessa garota, que posteriormente ela descobre que fazia parte ali do seu passado. E como a gente sabe ali, né, que é um romance, uma comédia romântica, a gente fica torcendo pra esse casal ficar junto e dar certo. É bem gostosinho mesmo, uma leitura muito fluida. Assim, os personagens precisam realmente de terapia, não tem um personagem nesse livro que não precise. É muito divertido, faz o tempo passar muito rápido e é uma leitura que eu tava precisando no meio desses livros caóticos que eu tava lendo, né? Tipo, o Conde de Monte Cristo, uma leitura muito pesada e que me fez desacelerar no meu ritmo de leitura. E também Anatomia do Mal, que é um livro, assim, extremamente pesado sobre serial killers, né? Então que a gente fica ali, às vezes, com a mente um pouco perturbada. Quanto a estrelas, eu não sei se eu fico em 3 ou 3,5, porque é um livro muito bom, só que é um livro que eu acho que daqui a um tempo eu posso ter esquecido dele. Então, assim, não é um livro marcante. Ele cumpre os objetivos dele, mas é isso. Eu acho que eu fico com 3,5, porque eu acho que 3 seria injusto com ele. Ainda tô me decidindo, acho que 3,5 seria uma nota mais justa. E depois eu li O Messias de Duna, que eu li no vlog da Emily, mas ele foi especial para o vídeo de leituras do Isaac de Heartstopper, que também vai estar linkado aqui do vídeo. E bom, Messias de Duna me decepcionou bastante, apesar que minhas expectativas não estavam muito altas. Já tinha visto a Bre falando que esse livro, assim, não era tudo isso, que ela se decepcionou bastante, porque Duna é um livro bom, e que quando a gente vai pro segundo volume, a gente espera que continue como o primeiro. Só que esse daqui, pra mim, poderia ser um capítulo extra, ou em Duna, ou no próximo livro, porque, assim, não tinha necessidade, pelo menos eu não senti necessidade de ter 200 páginas para explicar o nascimento ali do filho da protagonista. Mas, assim, não sei se no terceiro livro alguma coisa que foi citada nessas 200 páginas vai fazer falta. Se for fazer, daí talvez eu possa rever a nota do Messias de Duna. Mas pra mim, assim, foi um livro meio que desnecessário. Ele precisava escrever alguma coisa ali para escrever o terceiro, então ele escreveu esse para segurar ali a audiência. Porque eu realmente não entendi, porque ele discorre tanto sobre algumas coisas que até então não levaram a lugar nenhum. E novamente, eu estou falando até então porque eu não li o terceiro. Não sei se as coisas vão fazer mais sentido quando a gente lê o terceiro. Porque às vezes acontece isso, né, numa série. É um livro meio que introdutório para algo que vai acontecer. E daí quando a gente lê esse livro que acontece as coisas, a gente fica, agora eu entendi, né? Então pode ser que no terceiro faça mais sentido. Mas por enquanto, pra mim, esse segundo de Duna
me decepcionou bastante. Duna eu dei 4 estrelas, enquanto o Messias de Duna eu acho que eu vou deixar ali nas 2 estrelas e meia, porque assim, foi um livro muito rápido de ler, o que foi um ponto positivo, só que assim, não acontece muita coisa, foi realmente o nascimento ali que me marcou. Depois eu li Uma Magia Destilada em Veneno, que foi o livro que vocês escolheram para mim ler durante a MLI. Também tá lá no vlog minhas opiniões, minhas reações sobre essa leitura. Mas resumindo aqui para quem não viu, em Magia Destilada em Veneno, aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista que acabou perdendo sua mãe e tá quase perdendo sua irmã para um veneno ali que estão colocando nos tabloides não, nos quadradinhos de chá, não sei como se fala, eu esqueci a palavra, mas o chá é meio que prensado em quadrados, cubos, enfim, e estão colocando veneno lá dentro, e daí você só percebe quando você toma e fica doente, é isso. E daí a nossa protagonista resolve conversar ali com a sua irmã e ela vai escondida pro castelo para tentar fazer uma prova ali que vai ser escolhida as pessoas que vão ser meio que líderes do chá e que vão conseguir desenvolver uma cura para esse veneno. Então ela vai ali com o objetivo dela ser uma dessas pessoas para conseguir a cura e voltar para sua casa e curar a sua irmã. Porém, as pessoas que estão ali, elas precisam ter um treinador e a nossa protagonista ela não tem. Então ela tem que se vestir ali com algumas mentiras, mas que até então não afetam ela. Ali ela vai conhecer pessoas que vão estar do seu lado e outras que vão estar contra ela. Ela vai conhecer melhor as coisas do reino que ela nunca teve muito acesso, apesar de sua mãe ter trabalhado no reino. A escrita dele é mais para o público adolescente, não quer dizer que a gente que tá um pouquinho mais velho não vai se identificar, a gente vai gostar sim da leitura, mas em alguns momentos a gente tem aquela sensação que a gente não se identifica tanto com o personagem, ou aquela coisa de déjà vu, tipo, a gente já viu isso. Porque é aquele clássico em que a mocinha sai do bairro dela, que é um bairro mais pobre, para tentar buscar o futuro da sua família, e daí tem as desavenças, mas no final a gente sabe que tudo vai dar certo. Então, é basicamente esse clichê dentro desse livro que às vezes a gente pode já estar um pouco cansada. Eu gostei bastante da leitura por conta do background que ele tem ali, que é o background chinês e essa cultura do chá, que eu achei bem interessante, eu achei bem diferente, eu não tinha lido nada assim nesse aspecto. Então, por conta disso, eu fiquei bem presa à leitura e realizei a leitura bem rapidinho. Eu ainda não tô tão certa quantas estrelas eu vou dar por conta dessa escrita mais jovem, que realmente eu tive essa dificuldade de me sentir tão próximo dos personagens, sabe? Eu não tava muito me importando o que ia acontecer, porque eu sabia que no final tudo ia dar certo, sabe? Tive aquela sensação. E quanto tem um segundo volume, eu não senti assim que tinha uma necessidade. Eu acho que a autora conseguiu estender bem, puxar assim a história nos últimos minutos para que não coubesse nesse livro, para criar um segundo. Talvez eu leia esse segundo em uma outra maratona, algum momento assim que eu quero uma leitura mais leve, mas ele não vai estar aqui entrando como prioridade em ler o segundo, apesar de eu ter gostado da história, porque eu não sei se o segundo vai ser tão bom, não sei. Eu acho que o segundo vai só dar uma fechada ali na história, não sei se vai nos trazer tantas coisas novas. Mas eu acho que se fosse pra dar uma nota, eu ficaria ali nos 3,5 também. Se vocês forem dar uma olhada no meu Scooby, vocês vão ver que eu sou meio doida por 3 estrelas e meia. Porque assim, eu tenho uma coisa que 4 e 5 são livros assim muito bons e que vão ficar ali a história comigo por um tempo. Enquanto 3 estrelas e meia pra baixo são livros que eu tenho a possibilidade de esquecer. Não sei, na minha cabeça faz sentido. Dito isso, 3 estrelas e meia não são notas ruins. São apenas livros que eu acho que eu vou esquecer. E eu sou uma pessoa que esquece muito fácil das coisas, então é isso. E antes de ir para nossa última leitura do mês de julho, já quero pedir aqui para você deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e comentar aí qual foi a sua melhor leitura do mês de julho. Bom, também quero lembrar vocês que a gente tá perto de ser monetizado, mas para isso acontecer a gente precisa de 1.000 inscritos e também de 4.000 horas assistidas. Então, se vocês puderem, por favor, maratonem os vídeos do canal. A única exigência é que vocês não deixem os vídeos no mudo, senão não conta as horinhas. Então, bora lá maratonar e ajudar a gente. Tem uma fonte de renda aqui com o YouTube. E o último livro lido no mês de julho foi Não Há Planeta B, que foi também um livro pro projetinho do Isaac de Heartstopper. Eu acho que de todos os livros do Isaac, esse foi o que eu menos esperava ler,
que realmente se não fosse pro projetinho, eu nunca teria pego para ler. É um livro muito nichado, é muito sobre como preservar o meio ambiente, como a gente faz para melhorar o mundo. E eu não sei se eu teria tanto interesse em realizar a leitura, mas ainda assim eu gostei do livro, foi uma leitura bem interessante. A gente tem diversos capítulos divididos por sessões, e em cada um a gente vai ter debatido ali uma maneira de você estar ajudando ali o planeta a continuar existindo, com coisas assim mais práticas, mas o dia a dia não é nada muito mirabolante, apesar que eu acho que tem algumas ideias ali que para nossa realidade assim do Brasil não é tão viável assim, talvez ele escrevendo, acho que dos Estados Unidos, fazia sentido, mas pra gente não faz tanto sentido assim, porque não é algo acessível. A parte de alimentação e agricultura e etc, eu achei bem interessante, porque é um assunto que está mais assim popularmente entre nós, então a gente já tem um pouco de conhecimento, a gente tem ali as nossas dúvidas e eu achei bem interessante a maneira que é abordado no livro. Só que a parte que vai mais para economia, petróleo, meios de combustível, a maneira que o dinheiro roda, e enfim, eu já não estava tão interessada na leitura e meu ritmo caiu um pouquinho. Mas ainda assim eu acho que o autor consegue fazer o que ele se propõe e ele faz isso de uma maneira fácil que leigos conseguem estar lendo e entendendo. Então não é aquele livro assim super técnico que você vai ter que fazer diversas leituras para pesquisar termos. Não, o autor consegue fazer isso de uma forma bem simples e que realmente uma pessoa que nunca leu sobre o assunto leia pela primeira vez e entenda o que ele está querendo dizer. A primeira parte, que foi essa parte de agricultura, foi muito boa para mim passar meu tempo, mas as outras partes assim, se eu não tivesse lendo para esse desafio, provavelmente eu teria abandonado. Então, fico aí nas minhas 3 estrelinhas para ele. E enfim, essas foram as minhas leituras do mês de julho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam novamente de passar aqui no canal para maratonar os vídeos. E nos vemos no próximo.